Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Mais um tutorial aqui sobre After Effects e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o plugin Saber da Video Compiler e que vocês podem assim baixar de uma maneira bem fácil e rápida aí utilizando o próprio Google, né, o navegador de vocês, tá bom? Então aqui abaixo eu vou deixar na descrição do link, né, do site oficial da Video Compiler, onde vocês podem então estar baixando aí esse plugin de maneira gratuita e instalando de uma maneira bem fácil também. Apenas para demonstrar aqui de maneira bem fácil, né, e breve, vocês podem colocar aí no Google, né, Saber da Video Compiler, e já é esse primeiro site aqui, né, onde você pode estar clicando e vai surgir então essa página. Sugiro que vocês possam também estar vendo esse vídeo, embora ele esteja em inglês, mas com certeza ao observar também vocês podem pegar várias referências ou aprender, né, alguma técnica para usar aí esse plugin, o Saber. Rolando a página, aqui abaixo tem as opções de download, né, para Windows e para Mac, né, da Apple, então vocês podem estar aí baixando e fazendo a instalação no computador de vocês, beleza? Então a gente vai aqui falar um pouquinho, né, sobre esse plugin e fazer esse tipo de animação, né? Então fica comigo aí no vídeo que vocês vão aprender a fazer essa animação, quem sabe até na própria logo, né, de vocês, ou na logo de clientes ou de outras pessoas interessadas, ou simplesmente, né, a fins de estudo mesmo, beleza? Então vamos lá, vamos aprender a fazer essa animação aqui do zero. Vou iniciar aqui uma nova composição. Vou deixar nessas configurações 1080 por 1920. Taxa de quadros vou deixar em 26. E a duração do meu vídeo vou deixar aqui em apenas 6 segundos, né? Já é o suficiente para a gente fazer essa animação básica. E a cor de plano de fundo também vou deixar aqui como está na cor preta. Vou dar um OK e pronto. Vou só reduzir aqui a minha visualização do meu preview, vou deixar em terceiro para não ficar tão preso assim, não pesar tanto a animação que a gente vai fazer enquanto a gente trabalha aqui, beleza? Então vamos lá, vou importar aqui meu arquivo importar, vou importar aqui a minha logo e ela vai aparecer aqui, é só eu jogar aqui na minha timeline, aqui para a parte de baixo, e tá aqui a minha logo, beleza? Qual o próximo passo então que a gente vai fazer? Aqui com a nossa camada selecionada, eu vou aqui no menu camada e vou até traçado automático. Ao clicar em traçado automático, vai abrir essa janela para você fazer algumas configurações. Então você pode verificar se as configurações estão iguais à minha, aqui, né? O canal você vai deixar aqui em luminância, tá certo? Desfoque, aqui você vai deixar em 1 pixel antes do traçado automático, pode deixar marcado em 1. E aqui também você pode deixar igualzinho como está aqui. E dê atenção também a esse quadrinho, né? Aplicar uma nova camada. Veja também se ele está marcado. Caso não esteja, você marca aí essa opção para deixar ela marcada. Feito isso, você dá um OK e ele vai então fazer um traçado automático aqui no nosso logo, certo? Percebe aqui, ó, que está todo mapeado, né? Todo desenhado aqui bonitinho, beleza? E exatamente foi criado aqui a camada com esse traçado automático, que é essa camada aqui de cima, beleza? E é nessa camada que a gente vai exatamente aplicar o nosso efeito. O efeito, você vai vir aqui, ó, efeitos e predefinições e digitar o plugin Saber. Como aqui já está selecionado nossa camada, a gente pode simplesmente pegar o efeito e jogar aqui para cima, né, da nossa camada. E vejam aqui que o efeito ele foi aplicado e automaticamente abriu aqui essa janela de parâmetros ao lado. E aqui é onde a gente vai fazer realmente as configurações para que a animação ela seja então feita. Então percebam que criou-se aqui, né, no caso, apenas uma linha, né, uma linha com essa luz. Então como é que eu vou aplicar agora essa luz aqui no traçado automático que a gente criou? Aqui na janela em Customize Core, a gente vai clicar aqui, vai vir nessa opção Saber e vai marcar a opção Layer Mask, que é exatamente para ele ser aplicado na máscara de camada que a gente criou com o traçado automático.
Então, tá vendo? Ó? Ela já foi aqui para cima, né, da nossa camada, só que o brilho está muito intenso, né? Então, eu vou mexer agora aqui nas configurações e deixar ao meu gosto, né? Assim como vocês também, ao estiverem fazendo esse tutorial, seguindo aí mais com calma, vocês podem também estar fazendo ao gosto de vocês, beleza? Um detalhe, aqui nessa parte, ó, em Select, tem várias opções que a gente pode também estar usando, pode estar conhecendo aí, porque são outros tipos de efeito do plugin Saber, né? Por exemplo, se eu colocar aqui em Energize, e ele vai modificar aí os nossos efeitos, né? Você pode ir aí ir testando e estudando, né? Vendo o melhor, né? O melhor efeito aí que você acha que fica mais interessante aí para vocês, beleza? Mas particularmente eu vou deixar esse mesmo, né? Aqui para facilitar na nossa aula, no nosso vídeo, né? E beleza. Feito isso, agora eu vou fazer a parte de animação. Eu quero que esse nome ele surja, né, aqui seguindo um caminho, e a gente vai trabalhar em cima desses dois parâmetros, o Start Offset, né, e também aqui o End Offset. Esses dois parâmetros é que a gente vai criar as nossas animações. Aqui no Start Offset, percebam que está em 0. Se eu levar esse 0 aqui arrastando para o lado e deixar ele até em 100, perceba que ele vai fazer a animação para a gente, né? Só que eu tenho que marcar aonde essa animação vai começar e onde ela vai terminar. Então eu quero que ela comece em 100, totalmente apagada, mais ou menos aqui no segundo de número 1. Então, aqui no segundo de número 1, eu vou deixar em 100 e vou marcar aqui no meu relógio para começar a animação a partir desse ponto. Vou levar a minha agulha da timeline um pouco mais para frente, até mais ou menos aqui nos 3 segundos, e vou agora deixar em 0% para que ele apareça. Então, nesse intervalo aqui, em que a gente criou esses dois pontos, é que ele vai fazer essa animação. Então, basicamente, a gente já fez aqui a nossa primeira animação, a gente pode ver então como é que está ficando. Vou apertar a tecla espaço para dar um play aqui no nosso preview. Vou diminuir mais a resolução aqui para não pesar tanto o nosso preview. E aí a gente pode ter uma ideia aqui de como que ficou. Beleza? Então já fizemos aqui metade da nossa animação. Mas assim como foi surgindo, agora eu quero que ele vá sumindo. Então, a partir desse ponto aqui, eu quero que ele comece a sumir. A partir desse ponto. Então, agora eu vou animar esse outro parâmetro, que é o End Offset. A partir desse ponto, eu vou clicar aqui no reloginho, para ele começar a minha animação, o efeito para sumir. Vou levar a minha agulha da timeline um pouco mais para frente, mais ou menos aqui no segundo de número 4, e vou colocar agora em 0% para que ele, nesse segundo, ele suma totalmente. Então, novamente, a gente pode ver como é que ficou a nossa animação. Então, o play aqui utilizando a tecla espaço. E voilá! Olha que bacana, né? Então, ficou bem interessante aqui o resultado. Só que eu ainda gostaria que a minha logo, o meu logotipo, ele aparecesse aqui de uma maneira bem sutil, como se fosse, por exemplo, uma marca d'água. Ficaria interessante se ele aparecesse aqui, né? Como é que eu posso fazer isso? Vou aqui na minha camada, que está com a minha logo, vou jogar ela para cima, da camada com o efeito Saber, vou jogar a minha logo aqui para cima. Daí eu posso aplicar um efeito de transparência total nela, e fazer com que ela apareça só ali durante mais ou menos o meio da minha animação. Então, mais ou menos aqui, vou deixar ela primeiro totalmente transparente, tá? Tecla de atalho T, vai abrir o parâmetro de opacidade, a animação de opacidade. Vou deixar totalmente transparente, né? 0%. E mais ou menos aqui, ó, que é quando se inicia a animação do Saber, eu quero então que ele comece a aparecer. Vou marcar aqui no reloginho, vou levar minha agulha um pouquinho mais para frente,
Bem aqui no meio da animação, eu quero que ele apareça um pouco, então eu vou deixar mais ou menos aqui em uns 30%, acho que 25%. 25 já tá bom. E aí, quando estiver finalizando aqui a animação, eu quero que ele vá sumindo, se apagando. Mais ou menos aqui, então eu volto para o 0% e ele cria novamente um ponto aqui. Vamos ver como ficou? Show! Então isso vocês podem estar fazendo com qualquer logo, né? Seja o logotipo de vocês, vocês podem, aqui por exemplo, eu criei no formato de um Instagram ou para os stories também de WhatsApp, né? Então se vocês colocarem aí nos stories de vocês, talvez alguém pergunte, né? Como é que você fez isso e tal? Então você que está estudando aí design, né, já pode oferecer esse tipo de serviço e ganhar uma graninha, beleza? Mas é apenas uma animação bem básica e simples que a gente fez aqui em pouco tempo, né? E tem uma outra forma também da gente fazer a aplicação do Saber, mas agora numa camada de texto. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vou criar uma nova composição, Ctrl N, vou deixar as mesmas configurações, 1080 por 1920, né? As mesmas configurações. Vou criar aqui um texto, Ctrl T, vou colocar aqui Motion Design. Vou apertar Ctrl Home e Ctrl Alt Home para centralizar aqui o nosso texto, certo? Posso dar uma aumentada aqui na escala. Pronto. Então, criado aqui o nosso texto, nossa camada de texto, eu vou aqui na parte de baixo, clicar com o meu botão direito do mouse, clicar em novo e vou criar um sólido. Deixo aqui nas mesmas configurações, dou um OK e está aqui o nosso sólido criado. Então eu vou jogar agora o plugin Saber, o efeito, né? Vou aqui em efeitos e pré-definições, já está aqui o meu Saber. Vou novamente segurar e arrastar para cima da camada do preto sólido que a gente criou. Vai abrir novamente a mesma janelinha, né? E agora a gente vai seguir os mesmos princípios de como a gente fez com a logo, né? Vou em Customize Core, vou aqui em Saber. Agora, em vez de Layer Mask, né, como a gente fez da outra vez, agora a gente vai colocar na camada de texto, que é essa camada de baixo, Text Layer. Mas nada aconteceu, porque a gente tem que marcar aqui, ó, em nenhum, a gente vai colocar aqui no nome Motion Design. E aí foi aplicado em cima do nosso nome, né, para ser rastreado de acordo com o nome que vai estar aqui, né, no caso Motion Design. E aí novamente a gente vai agora configurar alguns parâmetros para deixar bem interessante aí a nossa animação. Vou mudar aqui, vou deixar aqui em vermelho, uma modificada, mas lembrando que a gente pode trabalhar com diversos tipos de efeitos aqui na Select, né? Podemos procurar um efeito que mais nos agrade, mas eu vou deixar esse daqui mesmo. É uma coisa mais simples, apenas para demonstração, mas aí vocês podem estudar aí outras formas de estar aplicando o Saber, beleza? Vamos fazer a animação também do nome. Novamente, vou jogar aqui mais ou menos no segundo 1, vou deixar em 100% e vou iniciar a minha animação a partir desse ponto, a partir desse segundo. Levo minha agulha um pouquinho mais para frente da timeline, vem aqui, eu volto para o 0%, e aí já tem aqui uma parte da nossa animação, Motion Design. E mais ou menos aqui eu já posso dar início a outra animação, que é no End Offset. Clico aqui no reloginho para a partir desse ponto ele começar a minha animação, e mais ou menos aqui eu quero que ele suma, e vou colocar ele então em 0%. Vamos ver então como é que ficou. Motion Design. Show, né, galera? Então é isso. Essas são duas formas bem interessantes da gente estar usando aqui o nosso plugin, o Saber da Video Compiler. É um plugin bem interessante, né, para a gente usar aí nos nossos projetos. E, claro, existe outra forma também da gente estar utilizando, né, que é, por exemplo,
nas caixinhas de perguntas, né, que são famosas aí no Instagram. Muita gente gosta, né, de usar essas caixinhas de perguntas. E, no caso, eu criei uma de forma bem simples aqui, que é muito fácil, galera, de ser feito, né? Que pode estar utilizando aí o plugin Saber, né? Que foi essa daqui. Então, se vocês desejarem que eu faça outro vídeo, né, ensinando, né, mostrando como é que eu fiz exatamente essa animação aqui de uma forma bem simples, claro que poderia ser incrementado com outros detalhes, né, de design, mas é uma bem simples também que dá para fazer utilizando esse plugin Saber. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço que por favor me ajudem aí deixando um like nesse vídeo. Podem também ficar à vontade para comentar se gostaram ou não, beleza? E agradeço muito a atenção de vocês. Até uma próxima. Valeu!